Olá, estamos na Jornada da Esperança, nosso sexto encontro, hoje para finalizar o tema, mas para principalmente você e eu estarmos ainda mais firmados, definitivamente firmados em caminhar com esperança, em estarmos numa jornada de esperança até o final da nossa vida, para ver concretizada a maior de todas as esperanças, a grande esperança que vai ser o nosso tema de hoje. Bem-vindos aqui para a jornada, pessoas de Teresina, José de Freitas, de outras cidades, de outros estados. Se você não tinha entrado, está entrando hoje, então, de uma maneira especial, minha saudação para você. E nós vamos cantar a música Encontros que marcam mensagens vividas, propostas que ficam para a nossa vida. O objetivo é que estejamos, e eu penso que nós realmente estamos tendo encontros marcantes sobre autoestima com esperança, sobre semear esperança e outros temas importantes. E a primeira estrofe que eu leio deste hino é bom viver partilhando a vida na simplicidade, cultivando o sentimento de amor e de amizade. E daí você canta junto, encontros que marcam. Encontros que marcam, mensagens vividas, propostas que ficam para nossa vida. E a outra estrofe que eu peço você guardar também no seu coração: amor e amizade são sentimentos que vêm de Deus. Cantamos agradecendo ao Senhor por toda esta comunhão. Vamos cantar agora, pedindo que Deus nos dê um encontro marcante hoje. Encontros que marcam, mensagens vividas, propostas que ficam para nossa vida. E vamos cantar mais uma vez, começando a alegrar o nosso coração, começando a ter integração, sintonia mesmo, estando muito distantes, no caso de algumas pessoas, mas estando conectados e ligados no grande poder e no grande amor de Deus, que tenho certeza, Ele quer realizar encontros e já está se encontrando conosco. Encontros que marcam, mensagens vividas, propostas que ficam para nossa vida. Convido você a acompanhar em oração agora. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer, queremos te louvar. Senhor nosso Deus, queremos dar graças por esta jornada da esperança, na qual tu nos colocaste, para a qual tu nos chamaste e já nos mostraste coisas muito importantes, valiosas, significativas, para sairmos do desespero ou do desânimo para a esperança. Sairmos do desânimo, da ingratidão para a esperança, para a alegria. E nós pedimos hoje, Senhor, dá-nos da tua palavra, fala-nos mais, para que todos estejamos com os pés firmes na jornada da esperança contigo e assim prossigamos a cada dia. E nós queremos declarar que é contigo, no teu nome, Pai, Filho e Espírito Santo, que nós estamos realizando esta celebração e te glorificamos. E oramos no teu nome, Jesus. Amém. Vamos lembrar a nossa jornada? No domingo passado, há uma semana, nós iniciamos a jornada com o tema Quem é a tua esperança? Veja que não foi o que é
Ou quais são as tuas esperanças? Quem é? E vimos com a dona Dora, aquela mulher num lar de idosos que já tinha perdido a visão por causa de diabetes, tinha perdido a locomoção por causa de artrite e estava com outros problemas, talvez nem muitas visitas, nem muita atenção de familiares, mas um dia quando a sobrinha a visitou e quis tentar consolá-la, animá-la, assim a sobrinha estava se preparando para ir encontrar alguém muito desanimada e reclamenta. E a sobrinha, aliás, é que acabou impactada, tocada pelo testemunho e a forma como a dona Dora se comunicou com ela. Passou ânimo, esperança e principalmente mostrou que ela tinha alguém que é a sua esperança. Nós vimos no segundo tema, com esperança vencemos o medo. O medo que é um grande inimigo da humanidade e nosso, mas quando temos o amor de Deus, palavra de 1 João 4,19 diz, ora o perfeito amor, o amor de Deus lança fora o medo. E com o amor de Deus nós vencemos o medo e caminhamos com esperança. Nós vimos no terceiro tema que com autoestima nós temos esperança, com a verdadeira e uma real valorização própria, por causa daquilo, porque Deus nos criou, planejou e continua sempre com planos para nossas vidas, nós podemos ter autoestima e com essa autoestima e valorização própria, nós também caminhamos com esperança. Na quarta noite, nós vimos que é muito importante semear esperança. De fato, muitos semeiam amargura, competição, raiva, ódio, corrupção e tantas outras coisas ruins. Não escapamos disso até Jesus voltar. Mas também vimos exemplos de pessoas que semeiam esperança. Naquela noite nós vimos aqueles funcionários que trabalharam mais de 3.000 horas extras para ajudar aquele homem que tinha perdido a esposa e estava com um filho pequeno com leucemia. Mas vimos muitos outros sinais de esperança. Inclusive eu compartilhei alguns aqui durante a jornada de pessoas que estavam dizendo o que estavam fazendo e até numa campanha de alimentos também. Então, vimos que nós podemos semear esperança. E quando nós semeamos esperança, significa que as sementes de esperança já estão em nós e vão alcançar outras pessoas e também vão aumentar. Nós vimos na quinta noite, foi anteontem, sexta-feira, sobre o perdão. O perdão que abre os corações, o perdão que abre os relacionamentos, o perdão que abre nova esperança. Inclusive vimos ali também um exemplo familiar muito interessante, que está sendo vivido agora, com o perdão dentro da família. E hoje, como nós vamos encerrar, o meu objetivo principal, e penso que este é o objetivo de Deus, que hoje a gente saia muito decidido e muito animado para caminhar a cada dia com esperança, com as tristezas, com as alegrias, com as dificuldades e com as coisas fáceis, com coisas que não gostamos muito e com coisas boas. Mas a nossa esperança em Deus é algo que passa pelas circunstâncias, mas as atravessa e vai adiante e está acima também. A grande esperança. Essa é a esperança que nos satisfaz, nos dá paz e anima sempre. E isso é importante, eu quero colocar estes dois conceitos. É muito importante que a gente tenha na nossa cabeça e no nosso coração. A nossa esperança precisa ser algo maior do que nós próprios ou do que as coisas que estão por aí. Precisa ser alguém, que é Deus. E a segunda questão é que a nossa esperança precisa ir para além dessa vida e desse mundo. Sim, nós podemos e precisamos ter esperança para caminhar cada passo e cada trajeto nessa vida e neste mundo. Mas nós precisamos ver, olhar e ter uma esperança que vai muito além dessa vida
e deste mundo. E para a gente ver algo sobre esta esperança, eu quero trazer um texto bíblico lá do último livro da Bíblia, que talvez daria para dizer é o grande livro dentro da Bíblia sobre esperança. É mais, muito mais do que mostrar algumas coisas sobre o futuro e principalmente algumas especulações sobre datas e sobre tipos de acontecimentos. Eu tenho convicção que o Apocalipse é o livro número 66 da Bíblia, Gênesis o primeiro, e muitos estudiosos da Bíblia e do cristianismo têm dito isso aí, que nós devemos interpretar a fé cristã como uma grande história do amor de Deus, que já começa com a criação e que prossegue. E mesmo com a criação entrando em pecado e coisas erradas e ruins, Deus providenciou solução em Jesus e vai estabelecer esta solução final, concluir essa história em um novo céu e nova terra, que vai ter das coisas maravilhosas do paraíso antes do pecado e outras novas que vão continuar para a eternidade. Sobre isso o livro de Apocalipse nos fala, principalmente no seu final. O capítulo 21 é extraordinário sobre isso. Se você então pergunta, a Bíblia fala sobre esperança e fala de esperança para o que vem depois dessa vida? Ah, fala. E fala muito. Como será? Eu quero ler Apocalipse, os primeiros 8 versículos do capítulo 21, que é o penúltimo, onde João, aquele discípulo amado por Jesus, estava numa ilha e de lá recebeu visão e revelações de Deus para escrever de como seria. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Quer dizer, essa criação desse tempo vai passar e ser transformada. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém. A Bíblia nos diz que vai ser uma grande e maravilhosa e perfeita e lindíssima cidade, que a Bíblia chama de Nova Jerusalém. Ela descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Talvez para muitos essa é a comparação, uma noiva lindamente preparada. É uma das maiores ilustrações de beleza. É o que se usa aqui para esta cidade que Deus prepara. Obviamente que vai ser muito além disso ainda. É apenas uma ideia. E João continua dizendo, eu ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, Deus falando, agora o tabernáculo de Deus, a morada de Deus, está com os homens. Deus vai morar com as pessoas e as pessoas com Ele, com os quais Ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. E veja o que Deus vai fazer a partir do novo céu e nova terra. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte. Veja que mudança de realidade. Nem tristeza, nem choro, nem dor. Eu diria, nem doença, nem coronavírus, ou qualquer câncer, ou qualquer outra coisa. Pois a antiga ordem, a antiga maneira de um mundo funcionar já passou. Aquele que estava assentado no trono disse, estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou, escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda, está feito. Jesus falando,
Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor, aquele que entregou a sua vida a Cristo e vence o pecado e a morte com Jesus, o vencedor, herdará tudo isso. E eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. E o verso 8 é um alerta. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos. O lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Essa é a segunda morte, significa estar separado de Deus. Aqui, veja bem, talvez cada um de nós, ou com certeza cada um de nós já cometeu um desses pecados. Mentira, eu duvido que você ou eu não tenhamos cometido em algum momento, ou falsidade. Mas a questão é a gente se arrepender ou não. A gente dizer, Jesus, eu preciso de ti como meu Salvador, ou permanecer no pecado. Quem permanece no pecado, sem admiti-lo, sem confessá-lo, sem ir a Jesus, vai para a segunda morte, que é estar no inferno eternamente. Mas a Bíblia diz em João 1,12, a todos quantos o receberam, a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E nós vimos aqui duas vezes neste texto, Deus falando para os que creem e aguardam a grande esperança do novo céu e nova terra, e eles serão os meus filhos. Mas eu quero ler de novo os primeiros 4 versículos, porque eles falam de uma maneira fantástica e maravilhosa sobre essa nossa grande esperança, sobre algumas das muitas coisas que lá haverá. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo, a morada de Deus está com os homens, com as pessoas, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem, as antigas coisas já passaram. Eu gosto de usar uma palavra de 1 Coríntios 2,9 para dizer como será. 1 Coríntios 2,9 nos diz, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais passou por um coração humano, jamais foi sentido por um coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Significa, é superior. Ou a gente poderia dizer, é inefável, não dá para medir, é indescritível. Essa é a melhor definição. Não tem como definir de tão grandioso e maravilhoso que será aquilo que Deus está preparando para nós. Que grande esperança! Uma esperança sem medida. Eu quero ir para o final do nosso tema e da nossa jornada com a história de alguém que, sem dúvida, entrou na jornada da esperança. Alguém que passou a viver com grande esperança. Lá pelo início dos anos 2000, eu estava no Espírito Santo e num domingo de manhã, quando a gente ia para uma comunidade do interior,
da cidade de Vila Valério. O pastor me falou de um homem. Enquanto a gente passava devagar, numa estradinha estreita, de chão, lá no interior do Espírito Santo. E o pastor falou que aquele homem era o seu Alberto e disse, seu Alberto estava parado lá. Eu acho que ele nem cumprimentou a gente, mesmo que o carro passou assim devagarinho e, se eu não me engano, certamente o pastor Oledir cumprimentou, acenou para ele, mas o seu Alberto tinha cara de poucos amigos, como se diz, ou talvez de nenhum amigo. Estava lá parado, não sei se estava em alguma atividade. Foi assim que eu o conheci. E o pastor ainda falou que este era um homem muito duro, um homem amargurado, um homem também distante da igreja. Anos depois, vi uma missionária falando que no seu tempo de infância, aquele homem era muito rude com as crianças e era de fato um homem muito amargurado. Mas alguns anos depois, um casal num retiro de casais mostrou uma foto. A foto de um homem de pernas amputadas, sentado sobre um cobertorzinho, e que, conforme eles, tinha um sininho do seu lado, para que, quando os demais da família, trabalhando na pequena propriedade rural, precisassem atendê-lo, ele batia o sininho e então alguém voltava da roça ou alguém próximo iria lá ajudá-lo. E a descrição de como estava este homem pelo casal foi de que quando eles estavam lá, eles encontraram um homem alegre, animado, tranquilo, esperançoso. Que inclusive quando eles chegaram perto para uma visita, um contato, perguntaram para ele lá, sentado, pernas amputadas, no cobertorzinho, como vai? Muito bem, eu estou muito bem. E falando de Deus. Conclusão, o seu Alberto entrou na jornada da esperança. Veja, no tempo talvez em que ele não caminhava mais e estava de pernas amputadas, ele começou a caminhar na jornada da esperança. Veja, primeiro, apesar da situação física limitada e difícil, o seu Alberto tinha autoestima. Com autoestima em Deus temos esperança. Número 2, seu Alberto não tinha medo por causa das dificuldades ou por causa do futuro, de como seria. Ele vencia o medo com o amor de Deus e assim ele tinha esperança. Número 3, o seu Alberto transmitia a esperança. Veja como é interessante, veja como Deus usa aqueles que dão o seu testemunho, aqueles que falam da sua palavra. Seu Alberto já é falecido. Seu Alberto de lá, depois foi relatado sobre ele num outro estado, onde eu ouvi sobre a nova situação dele. Hoje, vocês aqui, pessoas de diferentes cidades e estados, seu Alberto está falando para vocês, para nós, sem mais viver, mas Deus está usando o testemunho dele para semear esperança. Ainda hoje, ele semeava esperança e através da sua mensagem Deus continua semeando esperança. E número 4, o seu Alberto não era mais um homem brabo ou amargurado com a vida, com tudo e com todos, mas ele vivia do perdão de Deus, no perdão de Deus, dando o perdão de Deus, e assim ele vivia em paz. Veja,
mesmo sem pernas, o seu Alberto entrou na jornada da esperança. Isso mostra também que as circunstâncias em que estamos, que as situações em que nós estamos, não são o fator decisivo. Eu concordo, existem situações mais difíceis, outras situações que não são tão complicadas. Existem situações difíceis que tentam nos tirar a esperança. Mas muitas vezes até, talvez como no caso do seu Alberto, nas situações de mais dificuldades, talvez ele tenha começado a buscar a Deus e caminhar com esperança. Então a questão principal é a nossa perspectiva, a nossa visão, e é para quem nós olhamos para ter esperança. Mesmo sem pernas, seu Alberto entrou na jornada da esperança. E seu Alberto tinha a grande esperança, a maior esperança, a esperança do novo céu e da nova terra. Meu convite agora, finalizando, é: vamos para este mesmo destino do novo céu e da nova terra? O meu convite, e certamente o convite de Deus, é: prossigamos firmes, cada passo, cada dia, na jornada da esperança. Prossigamos, cada passo, cada dia, na jornada da esperança. Amém. Convido você para fechar os olhos e nós termos o nosso último momento de oração nesta jornada da esperança. E é claro, importante e maravilhoso que nós possamos estar falando com Deus neste momento. E a Bíblia nos diz que Deus inclina os seus ouvidos quando nós queremos falar com Ele, lá no Salmo 116. E certamente Ele está de ouvidos inclinados para você, para mim, para cada pessoa, sobre aquilo que a gente queira pedir, sobre aquilo que a gente queira agradecer, sobre aquilo que a gente queira, e se nós queremos colocar o nosso coração diante dele. Vamos primeiro pedir perdão. Senhor, primeiro queremos pedir por um coração limpo, tranquilo e com paz. E isso só se consegue com teu maravilhoso perdão. Então nós queremos admitir as nossas reclamações, murmurações, nossa falta de gratidão, ou também admitir e confessar que mesmo às vezes tendo muitas promessas tuas, ou tendo tantos sinais e fatos do teu amor, nós ficamos desanimados, nós não confiamos mais, nós ficamos desesperados ao invés de esperançosos. Deus, perdoa-nos por essas coisas e por todo o pecado e mal em nós. E também queremos dizer, não queremos guardar nenhum rancor ou amargura, tudo isso é mal e do mal, mas nós queremos perdoar os que nos ofenderam, seja hoje, ainda nesse dia, ou lá muito para trás, mas nós perdoamos e queremos viver com a tua maravilhosa paz. E Deus diz para você e para mim, em palavra de perdão, que perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, que Ele está junto daqueles que têm o espírito oprimido. Deus está perto, Deus está junto e dá perdão para aqueles que têm o coração quebrantado, humilde, que o colocam diante dele. Eu convido você ainda para a gente estar orando agora, para Deus nos fortalecer mais uma vez e fortalecer agora para continuarmos muito firmes na jornada da esperança. Deus, em primeiro lugar, nós pedimos, fortalece a nossa esperança. Se agora há desânimo no coração de alguém, se alguém está angustiado por causa de fracassos ou coisas que ainda não conseguiu vencer, nós oramos com a palavra de Isaías 40, que diz que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. É por isso que nós depositamos nossa esperança em Ti e agradecemos que Tu estás renovando as nossas forças. Também, Senhor, por ansiedades, preocupações
Existem coisas que não sabemos como será e elas podem nos tornar ansiosos. Mas em Filipenses 4 diz que nós coloquemos isso em oração. O que cada um tem, a gente coloca diante de ti e nós pedimos, opera e faz ser concreta no coração de cada um de nós essa palavra que diz, não andeis ansiosos de coisa alguma, e que se orarmos, a paz de Deus, que vai além de todo entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. E Deus, então nós queremos dizer que agora nós queremos continuar caminhando a cada dia com a grande esperança para o novo céu e a nova terra que tu preparas. Te agradecemos por isso e queremos dizer aqui, declarar no nosso coração que tu és a nossa esperança. E todas as outras coisas, em gratidão, em pedidos, para continuar na jornada da esperança, a gente coloca na oração que teu Filho Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E receba a bênção, o poder e a graça de Deus para caminhar firme na jornada da esperança. Que Deus, o Papai do céu, te abençoe e te fortaleça. Que Jesus, o caminho, a verdade e a vida, te guie e o Espírito Santo te dê força a cada dia. Amém. Convido para nós a encerrarmos a nossa jornada da esperança cantando uma das músicas que melhor fala de esperança e de crer com tranquilidade no amanhã e no futuro. Eu leio a primeira estrofe. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar e no seu também. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo como o Pai está. E aí vem aquele refrão, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Cante junto. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E a outra estrofe diz: e quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória. Verei lá na glória o meu Jesus, que vivo está. Cante junto, sendo fortalecido, encerrando a jornada com esperança. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Um abraço
virtual, mas carinhoso, forte e de esperança para você.